E aí, pessoal? Vendo que o Prêmio Nobel da Paz de 2015 foi para um grupo de entidades que lutaram pela redemocratização da Tunísia, e entre elas estava a Ordem dos Advogados, me perguntei: será que a sociedade brasileira está ciente do papel da Ordem dos Advogados por aqui? Aproveitei a gentileza dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados Secção Amazonas para saber de suas opiniões. Então, levando em conta o papel da Ordem dos Advogados da Tunísia, como a OAB pode contribuir com a nossa sociedade? Bem, primeiro, Rogério, agradecer a oportunidade da gente falar dessa nova forma de comunicação muito interessante, né? A partir do YouTube. E dizer o seguinte, o diálogo, como aconteceu na Tunísia, que hoje realmente foi democratizada, isso demonstra que o diálogo tem que prevalecer sempre. A OAB, ela sempre participou dos grandes momentos nacionais, como as diretas já. A OAB também foi protagonista desse momento histórico que todo mundo queria votar, queria eleger o seu presidente da República. E isso realmente levou a gente na democracia que nós estamos hoje. Além disso, tem alguns outros momentos históricos da OAB, como o impeachment do presidente Collor, que a OAB também subscreveu. Eu entendo que a OAB ela é um órgão de suma importância para a sociedade, não só para os advogados. Nós conseguimos atingir, até em razão da nossa lei que prevê a defesa da cidadania, atingir pessoas que não fazem parte da advocacia. Eu dou como exemplo grandes momentos da OAB nessa nossa gestão. Hoje eu tenho a oportunidade de ser o presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário e nós ajuizamos, no meu ponto de vista, grandes ações de cidadania. Uma foi uma ação direta de inconstitucionalidade para atualização da tabela de imposto de renda. A outra foi uma ação direta de inconstitucionalidade para a manutenção das isenções das APAES. E uma que eu acho muito interessante, fantástica, é uma ação direta de inconstitucionalidade para o abatimento integral da educação na base de cálculo do imposto de renda. Eu entendo que a educação é fundamental. Então, o maior bem que você pode deixar para os seus filhos e para a família é a educação. E como é que pode a educação hoje ter limitação na base de cálculo do imposto de renda? Portanto, nesses três exemplos, a gente começa a ver que a OAB ela não está restrita à questão dos advogados. Ela está ampliada para toda a sociedade. Por isso que é muito importante que a OAB se pronuncie nas grandes causas, nas grandes motivações, nas grandes situações nacionais, como, por exemplo, todos esses escândalos que nós estamos vendo hoje, como até na questão do impeachment da presidente Dilma. A OAB tem que se pronunciar, se é a favor, se é contra, estudar, ver e dar realmente a sua opinião. A opinião da OAB é uma opinião forte, é uma opinião histórica, é uma opinião que marca qualquer momento da história do país. Por isso, eu estou aqui hoje me disponibilizando para a advocacia amazonense e entendendo que a OAB tem sim que estar mais dentro da sociedade. Tem que participar das outras instituições, tem que opinar, tem que realmente ser a OAB que a gente quer, porque nós lutamos tanto para termos hoje o Estado Democrático de Direito. A gente sabe que antigamente tinha até censura e hoje temos liberdade. Digo até que cada um, atrás do seu computador, pode chegar no Facebook ou no WhatsApp e exprimir sua opinião, logicamente com cautela, né? Porque aquelas opiniões que atingem a honra de outras pessoas, elas também podem ter suas sanções. Aliás, isso é muito interessante. O mundo hoje ficou muito moderno. Uma situação qualquer, um boato sai hoje, amanhã já tem outro para cobrir
e aquela dinâmica, e eu até entendo que a OAB ela tem que participar dessa questão das mídias sociais. Nós opinamos que nós temos que também ter a mesma velocidade do judiciário com que a mídia social tem. Imaginem uma questão de um dano moral numa mídia social. Vai levar 5 anos para ser corrigido? Não, tem que ser imediato. Porque senão a velocidade da modernidade não acompanhou a velocidade do judiciário. E aí que a OAB hoje ela tem que estar mais próxima. Hoje eu estou aqui vendo essa mídia aqui do YouTube, eu estou entendendo que nós vamos atingir várias pessoas, até pessoas que a gente não imagina. Por isso que nós temos que modernizar também os canais de comunicação da OAB. Os canais para atingir os jovens, os adultos. Hoje o tempo das pessoas ficou muito curto em razão de muitas informações. Mas nós temos também que verificar que essas informações elas têm que ter realmente uma finalidade e um controle a ser feito em caso de se extrapolar com elas. Ótimo, candidato. Acho que foi bem claro, acho que denotou com bastante firmeza essa importância. Com relação a essa importância do advogado que acaba tendo esse papel também social, obviamente que a plataforma de campanha de vocês prevê o atendimento, né? Então, ou seja, como é que fica a plataforma da sua candidatura, né, em relação aos seus colegas e de que forma e como isso se relaciona, né? Como isso se relaciona ao ponto do interesse social? Né? Até, Rogério, é um ponto interessante. A gente, quando fala muito em prerrogativa do advogado, o interessante é o seguinte: imaginem uma prerrogativa do advogado violado. Quem foi prejudicado? Foi prejudicado o cliente. Quem é o cliente? É um cidadão. Então, esse conceito de violação de prerrogativa, no meu ponto de vista, é mais amplo. Se a prerrogativa do advogado foi violada, na verdade foi violado o direito de um cidadão. Então, nós temos que realmente brigar pela prerrogativa do advogado, porque nós estaremos brigando pela prerrogativa e pelo direito do cidadão. Esse conceito, na nossa administração, vai ser ampliado, porque é um conceito de cidadania. E quais seriam as suas propostas mais específicas? O senhor pode falar. Muito bem, agora vamos falar das nossas propostas. Primeiramente, Rogério, é um grande desafio você ser um candidato a presidente, porque você não é candidato de si mesmo. Hoje, graças a Deus, nós temos vários nomes da advocacia que estão com a gente, que comungam das mesmas propostas. Entendemos que a proposta número 1, logicamente, que é aquela da transparência. Nós temos que disponibilizar as contas da OAB na internet, no portal da transparência. Hoje eu sou conselheiro federal e lá no site do Conselho Federal, qualquer um que acessar vai ter o portal da transparência. Qual é a dificuldade da seccional que prometeu na eleição que ia ter a transparência não publicar? Eu entendo que quando as contas da OAB estiverem disponíveis para os advogados, o que vai acontecer? O advogado vai poder te cobrar com mais firmeza, com mais argumento. Ele vai chegar: Jean, você está investindo aqui, eu acho que o advogado está precisando mais disso. E, logicamente, que acaba por termos uma gestão compartilhada. Se compartilharmos as informações, vamos compartilhar a gestão. E esse vai ser um dos nossos primeiros atos na nossa gestão, que é realmente o compartilhamento das informações via internet. Até porque a internet está aí, veio para ficar, não tem jeito. E realmente nós entendemos que isso é primordial. A segunda questão, que inclusive são os pontos que me levaram a romper com o atual grupo, que tem até algo interessante. Ninguém pode ser candidato a conselheiro federal por si mesmo. Por exemplo, você quer ser candidato a conselheiro federal. Você não pode lançar uma candidatura ao Conselho Federal. Você vai ter que se unir ao grupo político. E união política quer dizer troca de compromisso.
Se você fosse unir a mim, você ia dizer, olha, Jean, eu entendo a tua proposta, mas eu queria que fizesse mais isso. E uma das questões que também foi levantada no momento daquela união política, porque a chapa da OAB, pessoal, é interessante, ela é composta por 79 membros. A primeira dificuldade é formar uma chapa homogênea, com pessoas que tenham o mesmo pensamento. E uma das questões que foi levada naquele momento era restaurar a Casa do Advogado. Quem passou na ESA em 2009 sabia que lá tinha uma casa com 7 estações de trabalho, 2 salas privativas, tinha biblioteca, tinha uma secretária para atender aqueles advogados que estão começando a carreira. Hoje mesmo, por acaso, nós telefonamos para um advogado que atendeu o seu cliente no shopping. Isso não pode mais acontecer. A OAB ela tem que dar a mão para o advogado naquele momento que ele está iniciando a sua carreira. Porque esse início tem que ser realmente incentivado para que o advogado possa crescer. Imagine hoje, é muito fácil para mim, que sou da advocacia privada, que vivo exclusivamente da advocacia em razão da clientela, fazer uma conta rápida. Para você alugar uma sala, nós estamos falando de R$2.000, um condomínio 300, 400, uma internet, uma luz. O cidadão já começa, o advogado, no negativo em R$3.000. E aí, quando a gente fala de gestão, a não concordância de gestão, a gente entende que a cafeteria poderia ter sido a casa do advogado. Café, a cafeteria está bonita, tá tudo, mas acho que o café teria que ser o acessório e não o principal. Então, nossa proposta é realmente restaurar a casa do advogado. E a ESA também, nós vamos ter os cursos de pós-graduação, mestrado profissionalizante, e são cursos que vão ser reconhecidos em convênio com a Universidade Federal do Amazonas. E é por isso que eu, que tenho essa experiência da advocacia, tenho esses problemas com os clientes, problemas de alvarás, essas situações que são corriqueiras aqui no nosso escritório, tem um grande problema hoje da advocacia que nós temos que combater, que é o aviltamento de honorários. Infelizmente, tem colegas iniciando a carreira fazendo audiência a R$30 em juizado especial. Isso não pode continuar. Nós temos que trabalhar para que nós ajustamos essas situações para que o advogado possa ter honorários dignos e viver com dignidade. Esse ponto eu vou trabalhar diuturnamente porque realmente nós precisamos combater. E logicamente que os advogados querem suas prerrogativas, o respeito à advocacia. Realmente a gente vê que a OAB ela ficou distanciada de vários órgãos. E ao se distanciar, acaba que a advocacia acaba perdendo aquele prestígio. E se ela perde aquele respeito, o que acontece? O advogado tem dificuldade ao advogar. Infelizmente, muito próximo aqui de Manaus, inclusive aqui em Manaus, tem juiz que não recebe advogado. Eu acho isso um absurdo, tem que ser combatido. Não é uma tarefa fácil, não vamos dizer que é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que cabe ao seu presidente, ao presidente da OAB. Quem está se dispondo a ser presidente da OAB tem que se dispor a se indispor com autoridades. Porque o primeiro passo, como aconteceu na Tunísia, é o diálogo. Mas se não houver o diálogo, o segundo passo é CNJ. Nós não podemos permitir que as prerrogativas dos advogados sejam violadas, como estão sendo hoje nas delegacias, os advogados desrespeitados. E eu entendo que o presidente da OAB ele tem que atuar junto à autoridade, junto ao governo do Estado, se for necessário, ao secretário, ao presidente do tribunal. E isso nós vamos fazer porque é um compromisso que nós temos. E dentre várias propostas, nós temos também o apoio à mulher advogada.
Na nossa chapa tem uma questão histórica. Nós temos 46% de mulheres na chapa, inclusive com representação no Conselho Federal. Então eu fico muito feliz, porque a força da mulher é muito grande. A mulher, a gente sabe que a mulher é mãe, mulher realmente ela tem várias atribuições do dia a dia e que me leva a admirá-las e respeitá-las mais. E eu fico muito feliz de ter várias mulheres na nossa chapa, inclusive em destaque para a nossa vice, a doutora Omara Guzmão, que realmente foi maravilhoso ela estar comigo hoje, uma professora querida, uma procuradora da Fazenda, que está representando a sua categoria, que realmente ama o que faz. A doutora Omara advoga milhares de processos, está todo dia na Justiça Federal, sabe dos problemas da advocacia, é formada em administração de empresa, eu também sou formado em administração de empresa, e vai ajudar a gente realmente a ter uma nova gestão na OAB. Nós vamos ter uma OAB nova, nós vamos ter uma OAB voltada para o advogado, voltada para o seu problema, voltada para aquelas necessidades do dia a dia da advocacia. No dia 27, não esqueça, vote no 20, vote para mudar a OAB. E se você tem alguma dúvida nas nossas propostas, acesse a nossa página no Facebook, Muda a OAB Aliança, e você terá todas as propostas. E se tiver mais dúvidas também, nós estamos fazendo. Eu entendo, Rogério, que o diálogo é muito importante. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, às 18 horas, nós vamos estar no auditório recebendo os advogados. Converse com o candidato. Porque às vezes eu estou falando aqui vários assuntos, mas o advogado tem uma dúvida. O que você vai fazer sobre isso? Ou até para dirimir algum boato, né, de rede social. Olha, eu ouvi falar que você não advoga, até me falaram isso. Eu digo, meu amigo, faça o seguinte, mate sua curiosidade, vá no site do TJ, põe o meu nome e vê quantas ações eu tenho. Então são situações que eu acho que tem que ser franco. O diálogo tem que ser aberto. O diálogo com o advogado, o diálogo com as autoridades. E é por isso que até me inspirando na questão do Egito, da Tunísia, que nós estamos dialogando com toda a advocacia. A gente realmente já é o segundo evento que nós vamos fazer. O primeiro eu respondi todas as questões, nós apresentamos todas as propostas e agora, daqui a pouco, nós vamos ter eu e a Omara respondendo também todos os questionamentos da advocacia. E para você que está vendo esse programa, nós vamos estar lá na OAB para lhe receber. Nós vamos estar lá na OAB para dialogar. Nós vamos estar lá para a OAB para brigarmos pelo seu direito, para brigarmos pelo direito da cidadania. E é isso que eu entendo da OAB, porque a OAB é maior que nós, é maior que os advogados e ela está inserida realmente no contexto social. Candidato, perfeito, acho que foi bastante claro. Queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Os canais estão abertos, tá? E parabéns aí, Rogério, pela sua iniciativa, né? Realmente eu acho que vai realmente revolucionar. A gente não sabe para onde que vai a informática, as redes sociais, mas estamos disponíveis. Eu acho que realmente o canal de comunicação tem que ser todos os viáveis. Muito obrigado, viu?